Hoje nós convidamos o Dr. Paulo Roberto de Souza, que é nosso médico, nutrólogo, também para falar um pouquinho não só sobre os benefícios da nutrologia, como também para falar sobre a questão da ortomolecular. Algo bem interessante do qual você pode e deve conferir aí de pertinho. Afinal de contas, só de falar ortomolecular, a gente já cria até uma polêmica, vamos dizer. Tudo bem, doutor? Tudo bem, obrigado pela presença. Obrigado por mais um dia estar aqui hoje. E, na realidade, a gente veio falar um pouquinho sobre o que é a nutrologia, que é a medicina que trata das doenças nutricionais, diferente da nutricionista, que faz o cardápio, faz o planejamento da alimentação. E dentro da ortomolecular, a gente procura não fazer a polêmica, como muita gente fala, a polêmica médica, mas sim procura avaliar o paciente como um todo. Então, dentro da ortomolecular, que seria o acerto das moléculas, inclusive que é uma determinação já aceita pelo Conselho Federal de Medicina de uma lei de 2010, a gente procura analisar o paciente como um todo em vários tipos de análises e funções dos órgãos e dos aparelhos. Então a gente procura primeiro analisar como é que está o nosso grau de oxidação, porque na realidade a gente sabe que tudo que existe na natureza que está em contato com o oxigênio está oxidando. E nós também estamos oxidando, nós estamos na realidade enferrujando. Eu e você, todos nós aqui estamos enferrujando, somente o contato de nossas células com o oxigênio e com a água, a gente começa a fazer essa ferrugem, vamos dizer assim. E quanto mais oxidação, maior a quantidade de doenças. Então, nesse sentido, a gente procura analisar como estão as nossas células, como estão os nossos órgãos, para tentar antioxidar. Nós temos um sistema antioxidante natural que depende de minerais, como zinco, selênio, manganês, cobre. Só que quando você tem deficiência desses minerais, você tem uma deficiência dessas enzimas antioxidantes. A partir daí você começa a fazer um estresse oxidativo, então você começa a enferrujar mais do que deveria. E isso pode levar à doença. Nesse sentido, a gente procura fazer essa avaliação e a reposição desses nutrientes, desses minerais. A segunda parte que a gente procura analisar, Vera, é a parte de inflamação crônica. Hoje todas as doenças, a gente sabe, têm inflamação. Colite, gastrite, todas as ites da vida que a gente sabe, artrose, que é uma doença crônica, o próprio câncer tem inflamação, doenças cerebrais como Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla. Então, enfim, vários tipos de doenças têm um quadro de inflamação. Nesse sentido, a gente procura analisar a inflamação para anti-inflamar, não com medicamentos anti-inflamatórios que a gente vê no comércio normal, mas com ômega 3, curcuma, que na realidade é um tempero, a gente usa hoje, que é o açafrão, é a curcuma, que ele age na inflamação, o ômega 3, boswellia, enfim, outras plantas, outras substâncias que agem nessa cascata de inflamação. A terceira coisa é analisar a resistência à insulina, ver como é que estão os nossos açúcares, que é o grande mal do século, que é a diabetes, que hoje quase muitas pessoas estão evoluindo para a diabetes, inclusive crianças fazendo resistência à insulina, engordando e partindo para o diabetes. Então a gente vê o valor não só do açúcar, mas da glicação, que é a caramelização. Qual é o problema do diabético? O diabético ele começa a caramelizar, ele começa a reagir os açúcares com as proteínas, por exemplo, a catarata, que é o cristalino do nosso olho, quando ele reage com açúcar, ele começa a caramelizar e formar catarata. Então essa parte do açúcar é importante nessa análise. A quarta a parte que a gente analisa é a parte de intoxicação e de detoxicação de órgãos como fígado, rim e principalmente de metais pesados. Eu vi você falando em outro programa sobre a quantidade de crianças usando medicamentos, etc. Hoje tem se visto muito grande a quantidade de crianças intoxicadas por alumínio, por mercúrio, por chumbo. E essa intoxicação que vem da água, que vem da poluição, vem de várias coisas que a gente tem em contato, essa intoxicação leva a déficit de atenção, leva a autismo, leva a hiperatividade infantil. Então é importante mães que tenham as crianças com esse tipo de sintomas que procurem analisar também, ver se não tem esse tipo de intoxicação por metal pesado. Em adultos, muito mais, que a gente tem contato com a água, alimentos contaminados, químicos, cabelo, desodorante, né? O desodorante tem alumínio em excesso, quer dizer, todo desodorante tem alumínio, porque o alumínio é o que faz fechar a glândula sudorípara e diminuir o suor, então todo desodorante tem alumínio. Já ouvi até que é interessante na hora do banho da noite não passar desodorante, dormir sem desodorante, dá um alívio para a axila, né, nessa condição. Será que adianta? Porque me falaram, ouvi algo em relação à condição do câncer de mama
com o desodorante. Você acredita isso? Exato, porque o alumínio ele penetra não só pela glândula sudorípara, mas como pela respiração. Então procurar evitar aquele desodorante em aerosol, porque aquela fumaça que sai na hora, você respira e vai direto para o pulmão. Então usar o Rolon, que é mais interessante. Então esse quadro então de intoxicação por metais pesados, por agrotóxicos, a gente já falou em outro programa, mas é importante, que a gente analisa de uma forma geral. A quinta parte a gente analisa a parte digestiva, ver como é que está a flora intestinal, se as bactérias amigas e inimigas estão proporcionais, se está funcionando bem essa absorção de nutrientes ou a diminuição de entrada de substâncias que não deveriam entrar. A sexta parte seria a parte dos neurotransmissores, que é importante também analisar a dopamina, serotonina, noradrenalina, que são substâncias que atuam na nossa ansiedade, pânico, depressão, que nos dão a nosso equilíbrio do sistema nervoso autônomo, principalmente. Em sétimo lugar, a gente analisa a parte hormonal, que a gente falou em outro programa, que também é importantíssimo. O hormônio do cérebro, a pregnenolona, da tireoide, a insulina do pâncreas, o cortisol do estresse. Enfim, a gente faz essa avaliação nesses 7 itens e aí você consegue ter uma análise através de sangue, ou de saliva, ou do próprio cabelo para ver metal pesado. E nisso a gente consegue ter um parecer. Estou precisando fazer essa avaliação. Através de vários exames, um único exame? Como é que é, doutor? Não, são vários exames. A gente faz os exames de rotina normais, através de sangue, né, de laboratório. Quando se precisar fazer uma análise hormonal, a gente pode fazer isso através da saliva, isso é mandado daí para fora, daqui. O exame para ver metal pesado, o exame é através de cabelo ou pelo pubiano, por quê? Porque sangue é muito passageiro, você dosa um sangue agora, pode dar X de mercúrio, você comer um sashimi hoje à noite e amanhã pode dar 2X de mercúrio. Então ele varia muito, o sangue e a urina, porque a urina é excreção. Então o cabelo é o mais importante para a gente analisar os metais pesados. E temos outro aparelho lá também, que outra oportunidade a gente pode ver, que é o aparelho chamado S-Complex, que é uma máquina que a gente analisa através de correntes elétricas, como é que está o sistema nervoso autônomo, etc. Olha, doutor, eu vou ser sua paciente. Estou precisando mesmo fazer uma avaliação, estou chegando perto de 50, não adianta, a gente sabe que tudo vai mudando, alterando a questão hormonal. Hoje a gente já tem o conhecimento que através desses metais pesados que a gente tem, muitas doenças são provocadas no ser humano. E é pena saber que até as crianças, principalmente elas, não estão livres de tantas condições. Não é à toa a quantidade de crianças com câncer, com sérios problemas, né? Isso a gente pode e deve avaliar, observar e fazer tratamentos diferenciados, né? Ter uma contraproposta aí nesse quesito saúde. E é possível. Agora, não adianta a gente saber que existe tudo isso, e é isso que eu estou perguntando para mim mesma, para eu mesma, e não fazer nada, né? Então já tenho conhecimento, tem como observar e tem como equilibrar essa situação. Porque se eu estou chegando perto de 50, eu quero viver até 100. E hoje em dia as pessoas estão vivendo muito bem. Pessoas de 70, 80 anos inteiros, lindos, em perfeitas condições de saúde, qualidade de vida, mente. Tudo isso conta, não é, doutor? Exatamente. Então é importante essa análise geral, para dentro dessa medicina que a gente se diz uma medicina alternativa, que na realidade não é, que é uma medicina de acompanhamento e de equilíbrio de vários sistemas e órgãos e que procura ajudar as outras especialidades, como a pneumologia, como a cardiologia, como a endócrino, gineco, etc. Então dentro disso a gente procura fazer essa análise e fazer a suplementação e a pronta a definição das funções de cada órgão. A gente sabe que é a questão hormonal que envelhece. Eu não estou ainda com problema de menopausa, mas sei que a partir dessa idade, qualquer momento é possível. Homens que vão perdendo também essa questão hormonal. Então, para quê? Se a gente está bem, está estruturado, né? Vamos manter, fazendo equilíbrio, uma reposição com inteligência, tudo isso, né? Exatamente. Se você fizer a coisa bem dosada, não tentar passar dos limites, não tentar fazer exagero, tanto na reposição, não querer voltar aos 20, mas diminuir uns 5, 10 anos é interessante para todo mundo. Muito bom, né? Muito interessante. Dr. Paulo Roberto de Souza, trazendo informações sobre o que hoje temos na área da medicina. Estão situações bem interessantes e que realmente o mais bacana de tudo é que uma complementa a outra, né, doutor? Exatamente, essa complementação das áreas médicas, das áreas de estudo, isso que é o importante, essa complementação e principalmente visar a plena recuperação, o pleno funcionamento do paciente. O paciente é a coisa mais importante no final da história. Nesse quesito. Então fica aí a dica. Obrigada, doutor Paulo.
Paulo Roberto Souza pela visita, ele que é nosso médico nutrólogo, hoje falando também um pouco sobre essa questão do conhecimento que nós temos através da ortomolecular, muito praticada na Europa, muito praticada pelos americanos, já conhecida aqui no Brasil, nem tanto utilizada como eu acho que deveria, inclusive até nas redes públicas de saúde, queria ajudar bastante o povo em geral, né, a comunidade em geral, mas fica aí, temos condições de tratamento. O importante é a gente buscar, fazer uma avaliação e ter esse check-up aí para desenvolver todos os tratamentos. Até uma próxima. Eu que agradeço, obrigado, até a próxima. E o que faz bem também para a saúde, sabe o que é? Compras, direto, a Gui Presentes Relojaria e Ótica. Compras especiais junto a Gui Presentes Relojaria e Ótica. Uma diversidade fantástica. Fica o convite para você. A loja, localizada no centro de Balneário Camboriú, tem todas as opções que a gente precisa para a família inteira. Toda a linha de óculos, relógios, joias, opções e presentes e muito mais. A linha de receituário com muitas novidades e armações. Toda a tecnologia necessária para as lentes realmente apresentarem o que precisam, né? Exercendo saúde, apresentando essa função. Venha fazer uma visita. Gui Presentes Relojaria e Ótica. Através da nossa amiga Edla Semes, toda a equipe, você tem um atendimento especializado, muita qualidade e um preço justo, do jeitinho que a gente merece. Nós vamos direto ao intervalo, mas eu volto em instantes com mais e mais para você.